Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, a nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos em 2 Reis, capítulo 10, que o título da mensagem é o seguinte: Jeú extermina a casa de Acabe, Nós lembramos que nós fechamos nosso vídeo de ontem, onde o profeta Eliseu, mandou que fosse ungido o capitão Jeú, para se tornar rei em Israel no lugar do rei Acabe, Rei Acabe e marido de Jezabel, Porque o Senhor tinha tomado a decisão de acabar com o rei Acabe, com Jezabel e com toda a sua casa. Mandou que Jeú fosse ungido rei e exterminasse o rei Acabe, a prostituta Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, e todos os seus filhos, E o rei Acabe tinha 70 filhos, ali em Samaria, Vamos ver aqui nessa confirmação dessa mensagem aqui agora, a sequência do trabalho do rei Jeú, dessa missão da qual o Senhor colocou nas mãos dele para que ele fizesse, Deus, quando dá uma missão para um profeta, ele exige que leva a termo. Se o profeta não levar a termo as determinações do Senhor, o profeta sofrerá as consequências devidas por não ter cumprido rigorosamente a ordem de Deus, Então, só para a gente lembrar o finalzinho aqui do vídeo de ontem, que diz o seguinte: Então voltaram e lhe fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer esta é Jezabel, Isto foi o que aconteceu no dia de ontem, no fechamento do vídeo de ontem, e nós vamos agora dar sequência, que diz o seguinte: Segundo Reis, capítulo 10, versículos 1 em diante. Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida, e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém poremos rei, faz o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhe escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a este tempo,
vinde a mim. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A Jezreel e os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu, pois, que chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cestos, e lhas mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde em 2 montões a entrada da porta até amanhã. Ou seja, ele mandou a ordem que era para se eles não aceitassem, não obedecessem às ordens que ele tinha dado, né, ele entraria com a força na cidade e faria. Ele não só eliminaria, Jeú não só eliminaria os 70 filhos do rei, né, mas também eliminaria todos tantos quantos se opusessem à frente dele para tentar impedi-lo, né. Eu disse ontem para os irmãos, no vídeo de ontem, que o homem, o profeta, o servo de Deus, ungido para vencer, né, nada pode detê-lo, nada pode pará-lo, nada pode impedi-lo, até enquanto ele não terminar de cumprir, né, tintim por tintim, como dizia meu pai, as determinações da qual o Senhor deu para ele cumprir, né? Não tem quem o detenha, né? Não tem homens, não tem canhão, não tem exército, não tem besta-fera, nada para esse ungido do Senhor, ungido para vencer com as determinações do Senhor para poder cumprir, né? E Jeú, depois de ter eliminado ali em Israel, né, ter eliminado ali já o rei Acabe ali com a Jezabel e tudo quanto tinha, o Jorão, né, Jezabel, né, e tudo que foi determinado para que ele fizesse, aí ele foi na caça aos filhos, foi buscar onde estavam os filhos, porque a determinação do Senhor era esta, para eliminar o rei Acabe, Jezabel e todos os seus filhos, para que todos fossem eliminados, né? Porque o Senhor sabe que se ficar alguma raiz ou ramo daquela árvore, ela cresce e torna igual ou pior do que a árvore anterior, né? Então Deus não permite. Quando ele fala é para eliminar, é para não sobrar nem raiz nem ramo daquela árvore, né? E assim o profeta foi para cumprir as determinações do Senhor. Após ter matado Jezabel e os cães ter comido ali, ele mandou que fosse enterrada, eles foram procurar, chegou, só achou, ali não tinha nada, não sobrou nada para enterrar, porque já tinha, os cachorros tinham comido, só tinha a caveira dela ali, dos ossos ali, e as mãos, os pés, tinha mais nada, os cachorros tinham comido tudo, exatamente conforme tinha dito o profeta Elias, né? Glória a Deus, aleluia. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos, e eis que eu conspirei contra o meu Senhor e o matei, né? Mas quem feriu todos estes? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério do seu servo Elias, né? Elias, eu disse ontem, é um dos 3 maiores profetas de todos os tempos, juntamente com João Batista e Moisés, né? Elias é um dos 3 maiores, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vocês lembram bem que quando o Senhor transfigurou-se ali no monte, né? Juntamente com os 3 apóstolos que ele levava sempre com ele, Pedro, Tiago e João, né? Quem apareceu ali para falar com o Senhor no momento da transfiguração? O Senhor transfigurou-se e ali eles viram que estava Moisés e Elias falando com o Senhor, né? Coisa tremenda, coisa gloriosa, né? Eu lembro bem dessa passagem que Pedro ficou tão
atordoado com aquela visão que eles viam ali, contemplava a olhos nus naquele momento, o Senhor com o rosto transfigurado, o rosto dele brilhava igualzinho o sol, né? E Moisés e Elias falando com o Senhor, e Pedro, como sempre, tomava a palavra e disse: Senhor, que bom que nós estejamos aqui. Se o Senhor quiser, nós façamos 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, né? E a palavra de Deus afirma que Pedro estava ainda falando. Uma nuvem, eles foi tomado por uma nuvem, né? E quando eles firmando a vista, viu só o Senhor, já em circunstâncias normais, já não viu mais nenhum, nem Elias, nem Moisés, né? Então, de modo que este é o Elias, é o profeta Elias, né? Glória a Deus. Ele falou isso antes de acontecer, falou que aconteceria, e realmente aconteceu. E aqui o profeta Jeú, né, que foi ungido, foi mandado ungir, o Senhor mandou o profeta Eliseu, né? Eliseu é conhecido em algumas passagens como o moço de Elias, né? Eliseu é aquele moço que quando Elias foi arrebatado pela carruagem, Eliseu estava do lado dele, né? O profeta Elias, o moço de Elias estava sempre com ele, o braço direito junto com ele, né? E Eliseu ficou sabendo, né, que Elias seria arrebatado, que Elias não seria morto e sim seria arrebatado, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí, quando isso aconteceu, né, ele ficou sabendo que aconteceria, já quando os dias foram se aproximando, né, e aí Elias falou para ele, aí ele pediu para Elias: quando o Senhor for arrebatado, eu quero que o Senhor me dê esta capa, né, porque Elias falou para ele pedir, né, o que ele quisesse pedir, né, e aí ele pediu a capa de Elias, né, e Elias falou para ele: coisa dura tu me pediste, né? Mas se tu veres o meu arrebatamento, a minha ascensão, né? Então eu te darei esta capa, né? E ali aconteceu que quando, em um determinado dia, Elias falou para Eliseu: eu vou na beira da água, ali no lugar assim, na beira do rio, e você fica aqui, você não vai. E Eliseu falou para ele: não, senhor, aonde o senhor tirar o seu pé, eu coloco o meu, eu não te deixo por nada, né? E foi exatamente naquele dia Elias foi arrebatado, né? E eles atravessaram o rio ali. Quando chegou no rio, Elias lançou a capa, o rio secou, Elias passou para o lado de lá do rio, Eliseu passou junto com ele, né? E acabaram de passar, veio uma carruagem de fogo, né? E cortou no meio dos dois, né? E naquele momento Elias foi arrebatado no carro de fogo. E a palavra informa que Elias estava assim numa altura já, eu imagino assim, de uns 4, 5 metros, né? E aí Eliseu gritou para ele: a capa, né? E o Elias jogou a capa e Eliseu pegou a capa, né? E da mesma forma que o seu senhor fez para atravessar para lá o rio, ele pegou a capa e lançou a capa sobre o rio abriu, ele passou de volta para cá, pro lado que ele vivia, que ele morava, que ele residia, né? E assim, então, este é o Eliseu, o moço de Elias, né? Que foi assim muito grande profeta também, é o moço de Elias. E foi foi por intermédio dele que o Senhor falou para que ele mandasse ungir um dos filhos dos profetas, um profeta jovem, para que pudesse cumprir essa missão toda de executar esse trabalho do qual Deus estaria fazendo no cumprimento da palavra de Elias, né? Que Jezabel seria morta, né, por tudo aquilo que ela tinha feito, pelo sangue de tantos e tantos e tantos profetas e servos de Deus que Jezabel tinha derramado, né? Ela estava com as mãos carregadas de tanto sangue de homens de Deus, profetas e servos do Senhor que ela tinha matado, né? Que ela tinha ali levado eles no bico, né? E feito eles ficar com ela no quarto dela dentro do palácio e depois matavam, eliminou muito. A Bíblia não relata quantos, mas foi uma quantidade grande. E o Senhor foi anotando ali. Chegou o dia da vingança, o dia do Senhor cobrar ali do rei Acabe, juntamente com a sua esposa e toda a sua família, todos os seus filhos, para que não ficasse nem raiz e nem ramo desta árvore chamada Acabe, misturado com Jezabel, né? Então, glória a Deus, aleluia, Jesus. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos,
eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Né? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Ou seja, tudo tanto quanto o Senhor falou, tudo quanto o Senhor determinou, né? Tudo quanto o Senhor mandou pela boca do profeta estaria naquele momento concluindo tudo que foi dito pelo profeta Elias, né? E Jeú estava ali concluindo a profecia de Elias, a mandar do Senhor naquele momento, né? E ele mandou que escreveu carta para o povo daquela cidade avisando que estaria ali, ele queria estes homens, né? Os 70 filhos que moravam ali, estavam ali como que refugiados, guardados por aquela cidade, pelo povo daquela cidade, né? Quer dizer, então ele escreveu uma carta dizendo que ele queria aqueles homens, né? E aí, se eles impedissem, ele entraria na força, e aí o estrago seria muito maior. Além dos 70 homens, morreria muito mais gente. E eles, vendo a força de Jeú, né? Eles falaram, os dois reis não puderam resisti-lo, né? E nós vamos enfrentar ele para quê? Para morrermos também, né? E mandou a carta de volta dizendo que aceitava que ele reinasse sobre eles, que ele mandasse neles, entregaria os homens, né? E que seria feito da forma que ele tinha determinado. E ele respondeu a carta, então se vocês sois meus, então eu quero 70 homens. Eu quero até amanhã a cabeça dos 70 homens aqui em tal lugar, assim, determinou o lugar que era para trazer a cabeça dos 70 homens, ou seja, mate, decepe a cabeça e traga, porque é a prova que vocês cumpriram a determinação que eu fiz, que o Senhor determinou pela minha boca, mandado pela boca do profeta Elias, e eu executei o projeto, né? E daí, quando chegou, ele falou, chegou, avisou que tinha chegado, falou, agora eu quero eles amontoados num lugar só, aquele montão de cabeça amontoado, né? Eu creio que ele ia tocar fogo naquele monte de cabeça, tudo ali, desse povo todo ali, dos 70 filhos de Acabe, para eliminar, para que não sobrasse raiz e nem ramo da casa de Acabe, porque era uma semente maldita por causa das atitudes de Jezabel e do consentimento do rei Acabe, que a sua esposa cometeu, né? Tanta atrocidade, matando, derramando sangue de tantos homens de Deus e profetas do Senhor, né? Que ela engambelava eles, fazia com que eles entrassem na conversa dela e ela liquidava com ele, né? Também Jeú feriu o restante da casa de Acabe em Jezreel, né? Como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, e até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Ou seja, não foi apenas a casa, o sangue de Acabe, mas todos tantos quantos estavam com Acabe, né? Aqui a palavra está confirmando isso, né? Todos os grandes, né? Que eram ali os comandados de Acabe, que fazia a vontade de Acabe, juntamente com Jezabel, né? Incluindo aqui sacerdotes, muita gente aqui. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, né? Ou seja, o rei, todos os grandes ali que comandam o palácio, né? Ali tudo que é comandantes, guardas, né? Ministros, né? Então ele eliminou todos, não sobrou nada, né? Eliminou todos, tudo aquilo que era comandado por Acabe, que era o rei de Israel, não sobrou raiz e nem ramos. Jeú eliminou, acabou com todos eles, né? Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Não sobrou ninguém para poder sentir na pele a dor e querer tentar ser o vingador de tudo do rei Acabe com a sua casa e todos quantos tinha sido eliminado por determinação do Senhor, né? Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias,
rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Betequede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Ou seja, após ter eliminado o rei Acabe com a rainha Jezabel, né? Após ter eliminado os 70 filhos do rei Acabe, após ter eliminado todos os seus grandes, os seus sacerdotes, todo o comando inteiro que tinha, que era comandado por rei Acabe, que fazia a vontade dele, que cumpria as missões determinadas por ele, todos eles, né? Indo para Samaria, encontrou esses 42 que estavam indo lá se solidarizar com os mortos, com os 70 filhos do rei Acabe, né? Onde é que você está indo, né? O Jeú perguntou para eles, né? Glória a Deus. E então levantou-se, partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Betequede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias, né? Glória a Deus. Acasias era rei de Judá, né? Os irmãos de Acasias, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos de Acasias, somos e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Glória a Deus, ou seja, os 70 filhos que foram mortos do rei de Acabe e da rainha prostituta Jezabel, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E disse: Quem sois vós? E eles disseram: Irmão do rei Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai os vivos. Pegou todos um por um, e eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Betequede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Ou seja, o rei, né? O rei tem a sua guarda, tem o seu exército todo poderoso ali, obedecendo às ordens do rei, né? Mas um exército preparado que possa executar os projetos do rei da forma que ele determina que seja feito, né? E aí esse povo, aonde o Jeú ia, esse comando todo estava com ele, assim como Davi da mesma forma, e todos os reis tinham a sua guarda ali, que trabalhavam o seu exército para executar as determinações, as ordens do rei, né? E assim foi feito nesse dia, né? E assim o Jeú, né, acabou ali com todo esse pessoal, né, da qual foi determinado por Deus até aquele momento, esse pessoal que tinham essa dívida com o Senhor por causa dos profetas do Senhor, por causa do sangue derramado dos profetas, iludidos, persuadidos, né, e matados por Jezabel, né? Primeiro ela matava a alma, depois matava o corpo, né? Assim Jezabel fazia, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí Jeú cumpriu ali a palavra, a profecia do profeta Elias, que não sobraria, o que aconteceria com Jezabel, né? E ali com toda a sua casa assim foi eliminado, não sobrou nem raiz nem ramos, né? Então disse ele: apanhai os vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Betequede, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém!